Hoje, antes de começarmos a aula, vou pedir para você fazer uma coisa. Pegue um copo e coloque água sanitária e pegue um pedacinho de Bombril. Você vai colocar dentro do copo. E durante a aula eu vou te explicar o porquê que eu pedi para você fazer seu experimento. Mas no nosso dia a dia acontece vários processos que a gente, por exemplo, o teste do bafômetro. Por que muda de cor? O que acontece ali? Então, é praticamente a mesma coisa que vai acontecer com aquela palha de aço aí na sua casa com água sanitária. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre reações de oxirredução. São aquelas reações que dependem de transferência de elétrons. Transferência de elétrons, então, um elemento vai ganhar elétrons, outra substância vai receber elétrons, então a gente vai ter uma substância que vai reduzir, outra substância que vai oxidar, e dentre isso a gente tem um agente que vai reduzir e um agente que vai oxidar. E falando um pouquinho sobre isso, temos que o agente redutor vai ser aquele componente naquela reação de oxirredução que ele vai perder elétrons. Ele vai perder elétrons, o NOx dele então vai aumentar. Quem tiver dúvidas sobre NOx, já temos aula aí no canal sobre NOx. Então, o NOx dele aumentando, mas por que ele é o agente redutor? Ele vai provocar a redução do agente oxidante. Então, ele vai ser o agente que vai provocar aquela redução do oxidante. Então, ele é chamado de agente redutor. De maneira ao contrário, temos que o agente oxidante, ele vai receber os elétrons e o NOx vai diminuir. Por que o NOx vai diminuir? Porque ele vai provocar a oxidação do agente redutor. Então, temos que quem provoca a redução é o agente oxidante e quem provoca a oxidação, ele vai ser o agente redutor. Bom, mas eu falei no início da aula sobre o quê? O teste do bafômetro. O que acontece ali no teste do bafômetro? Acontece uma reação de oxirredução dos sais de cromo, onde podemos observar aqui na reação que o cromo ele vai de laranja para verde. Ele vai mudar de cor e pela presença de álcool, ele vai reduzir e vai mudar de cor. É um teste super simples. Então, como eu disse, o cromo ele vai reduzir e ele é o quê? O agente oxidante, porque ele vai reduzir o NOx. Quem tiver dúvida, calcula o NOx do cromo antes nos reagentes e nos produtos, para comparar. Já o álcool, ele vai oxidar e ele vai ser o quê? O agente redutor. Então, para vocês entenderem o que é agente redutor, agente oxidante, é de extrema importância que vocês saibam o que? NOx. Vocês têm que saber calcular NOx para entender quem que vai reduzir, quem que vai oxidar, para então saber quem que vai ser o agente oxidante e quem que vai ser o agente redutor. Bom, mas lá no início do vídeo eu pedi vocês para colocarem a palha de aço dentro da água sanitária. Então, escrevendo quimicamente isso, temos o ferro presente na palha de aço, né? Isso daqui seria o quê? O hipoclorito, que é a água sanitária. Esse processo vai o quê? Vai reagir e o que vai acontecer? O ferro vai oxidar, né? E vamos ter também a formação do cloreto de sódio em água. O que podemos observar fisicamente falando? Então, a gente pode ver o quê? Como a palha de aço ela vai sendo corroída. Porque acontece um processo que é a reação de oxirredução. Então, são processos que acontecem aí no nosso dia a dia e eu vou desafiar vocês a colocarem aí nos comentários qual que vai ser o NOx do ferro antes e depois de estarem na solução aquosa de hipoclorito. Quem que vai oxidar, quem que vai reduzir, qual que vai ser o NOx? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que seria agente redutor e o que seria agente oxidante. Até a próxima!